Muito boa noite. Estamos começando a nossa live de sexta-feira e hoje tem convidado especial. Vou contar para vocês que a Cristina Sarraf volta neste encontro para falarmos um pouquinho mais sobre Allan Kardec. Eu queria iniciar essa nossa live, que se você perdeu os outros encontros, não tem problema, está tudo lá no canal do Teatro Espírita Oficial. Nós estamos trazendo o Allan Kardec para esse debate, para essa grande discussão, porque o Allan Kardec tem um espetáculo, né? Um espetáculo atual se chama A História Nunca Contada de Allan Kardec, que estreou, né, no fevereiro deste ano. Nós tivemos que suspender por causa da pandemia e que esperamos trazer isso muito breve para todo mundo, novamente nos palcos do teatro. O pessoal está chegando, boa noite a todos. Eu queria, antes de começar a nossa live, convidar a nossa convidada, que já deve estar chegando por aí. Eu quero começar, estou com a edição de 150 anos comemorativa do Livro dos Espíritos aqui. E eu queria iniciar essa live lendo para vocês um pequeno trecho dos Prolegômenos, que é uma parte da introdução do Livro dos Espíritos que o Allan Kardec escreveu. E a partir daqui nós vamos iniciar a nossa discussão. Eu queria que você acompanhasse isso junto comigo. Fenômenos que escapam às leis da ciência vulgar manifestam-se por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. Diz a razão que um efeito inteligente deve ter como sua causa uma força inteligente, e os fatos provaram que essa força pode entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Interrogada sobre a sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, que se despojaram do envoltório corporal do homem. Assim é que a doutrina dos espíritos foi revelada. As comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corporal fazem parte da natureza das coisas e não constituem nenhum fato sobrenatural. Razão pela qual encontramos seus vestígios entre todos os povos em todas as espécies e épocas. Hoje, elas são gerais e patentes para todo o mundo. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles ministros de Deus e os agentes de sua vontade, sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro é o repositório de seus ensinos. Foi escrito por ordem e sob o ditado de espíritos superiores, para esclarecer fundamentos de uma filosofia nacional isenta dos preconceitos do espírito do sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de o publicar. Entre os espíritos que concorreram para a realização desta obra, muitos viveram em diversas épocas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros, pelos seus nomes, não pertenceram a nenhuma personagem cuja lembrança a história tenha guardado, mas sua elevação é atestada pela pureza de sua doutrina e sua união com os que trazem nomes venerados. Eis os termos em que nos deram por escrito e por muitos médiuns a missão de escrever este livro. Veja só que mensagem maravilhosa. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos a base do novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas antes de o divulgares, nós os reveremos juntos, a fim de controlar todos os seus detalhes. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudar nos outros trabalhos, pois esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que um de nós te revelou.
Entre os ensinos que te são dados, alguns há de deves guardar somente para ti, até nova ordem. Quando chegar o momento de publicares, nós te avisaremos. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares prontos quando te dissermos. Parte dessas revelações, neste trecho que nós falamos, que por enquanto não será público, nós estamos falando de um livro de 160 anos atrás, estes ensinamentos que faltavam ser revelados, foram revelados em fevereiro do ano passado. E grande parte disso está vindo a público, principalmente na arte. Esses ensinamentos foram transformados em um espetáculo, que é a história nunca contada de Allan Kardec. Muitas coisas estão sendo reveladas, conceitos estão sendo resgatados. E é essa grande revolução espírita, como diz o Paulo Henrique de Figueiredo e sua equipe, é que nós estamos contribuindo cada vez mais para a consciência da humanidade perante os desafios que é viver neste planeta, senhoras e senhores. Então sejam muito bem-vindos a esta live. Eu vou dizer boa noite, porque nós vamos bater muito papo sobre isso. Gostaram dessa introdução? Vão dando ok, o coraçãozinho aí. Deixa eu assinar para as pessoas que estão chegando aqui na sala. Camila... Cristina já está na sala. Deixa eu ver o horário, porque o horário... Germânia, bem-vinda. Jandira. Bom, gente, tem bastante gente aí. Olha só. Deixa eu ver aqui. Chega a hora, então, de nós chamarmos a nossa convidada de hoje para falar um pouquinho mais sobre Allan Kardec e os seus conceitos. Vamos ver se a Cristina está aí. Na sexta-feira, prontinhos para receber. Boa noite, Rosane. Boa noite, Vivi. Boa noite a todos que estão entrando. Depois dessa introdução, ela está conosco. Senhoras e senhores, muitos coraçõezinhos para receber Cristina Sarraf. Cris, como você está linda, Cris. Que produção maravilhosa, Cris. Obrigada. Você não falou elegante? Sempre. A Cris é sempre elegante, gente. Tudo bem? Seja muito bem-vinda, Cris. Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem? Guardadinha? Tranquilo? Adorei a sua leitura. Importante para a gente iniciar nosso papo de hoje, não foi bom? Foi muito bom, porque você não tem ideia o que eu vou falar para iniciar o papo de hoje. Sério? Peraí, gente, está dando taquicardia. Vou até sentar. Vou até sentar, porque depois dessa, Cris... Temos muito a conversar. Você me falou muita coisa no nosso encontro passado, né? Nós falamos sobre a época. Isso, nós tínhamos falado sobre a pessoa do professor, do menino Hipólite, do rapaz Hipólite, do professor Hipólite. Depois nós falamos um pouco sobre o Kardec. Depois nós começamos a raciocinar como foi que ele recebeu as informações dos espíritos e como que esse mundo de coisas novas foi significando para ele uma mudança, porque muita coisa ele não aceitava. Aliás, eu adorei que você falou da peça, eu queria começar falando da peça, entendeu? Opa! Conta, Cris. Gente, então, só para introduzir vocês, a Cristina, ela tem uma parte da peça muito importante, porque ela fez uma consultoria direta comigo, durante horas, né? Durante semanas até, né, Cris? Onde a gente ia revendo cada ponto, cada fala de Kardec, cada expressão de Amélie, cada ponto onde ela tem esses detalhes. E o espetáculo nada mais do que uma réplica de uma realidade que foi comprovada através desses documentos. Conta, Cris, do espetáculo. Então, é isso. Então, nós estivemos falando sobre a surpresa dele em relação à reencarnação. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho. Mas eu quero começar hoje dizendo para você o seguinte. O Espiritismo trouxe para o mundo, de uma maneira profundamente sustentada em princípios, que todas as pessoas são iguais. Ah, mas não havia essa ideia? Havia essa ideia. Mas agora existe um conjunto de conceitos que fazem com que você entenda que todas as pessoas são iguais. Não existe essa história
eu sou pessoa, você não é. Eu sou um ser humano, você não é. E estamos falando das pessoas invisíveis na sociedade atual, estamos falando de escravos, estamos falando de pessoas de outra etnia, nós estamos falando de pessoas que nascem com deficiências físicas ou mentais, certo? Assim, Ou seja, elas não são... esse ensinamento nivela todo mundo no mesmo conhecimento, na mesma consciência, para que cada um possa seguir o seu caminho, não é isso? Não, sim, mas o que eu quero dizer é que esses princípios estabelecem para quem os estuda uma necessidade obrigatória de você entender que todas as pessoas são iguais. Essa palavra obrigatória não é legal, mas são as consequências naturais. Então, eu podia dizer para você que o Espiritismo inaugurou no mundo uma sociologia e uma psicologia inusitadas. Ou seja, os seus princípios estabelecem através de que todos fomos criados simples e ignorantes, todos temos as mesmas oportunidades, todos somos imortais, reencarnantes, todos evoluímos, etc, 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 que todos são iguais. Não são idênticos, mas todos são semelhantes. Não existe a pessoa inferior e a pessoa superior. Não existe aquele que você vai considerar porque quando eu considero essa pessoa pode sofrer, eu posso judiar dela, eu posso fazer, ela está passando necessidade e não me toca. Não existe. Quando eu entendo que a pessoa não é igual a mim, que não é um ser humano como eu, que está com as mesmas dificuldades, etc., com as diferenças pessoais, quando eu não entendo isso, não acontece em mim o espelhamento que fala a psicologia. Ou seja, quando eu olho para você, eu vejo um ser humano e eu imagino que você tem alegrias, tristezas, dificuldades, facilidades. E se você estiver sofrendo, eu sofro. E se tiver você alegre, essa alegria passa para mim. Mas quando eu não te considero como um igual, não há esse espelhamento. Então, você pode estar sofrendo, passando fome, passando dificuldade, estar dormindo na rua, ser queimado por alguém, acontecer o que for, eu não me toca a alma. Eu me torno uma pessoa cruel. Compreendeu? Entendo. Agora, vamos de uma forma mais prática visualizar isso? Vamos tentar colocar uma coisa mais prática? Ok, eu preciso praticar em mim esse espelhamento a todo momento. Onde, se você está feliz, eu compartilho essa felicidade. Se você está triste, eu tento tirar ou elevar a sua autoestima, a sua vida para uma coisa melhor. É isso? Não é que eu preciso, é que é automático. Quando eu considero que você é um igual a mim, automaticamente eu tenho esse chamado espelhamento. Tudo bem, mas até considerar, existe um exercício, um nível de consciência que a gente sabe que não é fácil. Nós estamos passando por momentos políticos, né? Acho que essa pandemia aí está causando um rebuliço na cabeça das pessoas, que essa consciência de identificar o próximo está muito distante. Pois é. Tive um caso, vou compartilhar de uma forma prática. Eu tive um caso essa semana de pessoas que que cometeram um certo crime de xenofobia, onde o outro não tem os mesmos direitos que eu por pertencer a uma outra região, um outro país e etc. Isso. De uma forma prática, quando a gente fala assim, quando eu reconhecer que o outro é igual, como que eu olho para essa pessoa e vejo, eu tenho empatia por essa pessoa? Porque falar que o outro é igual é muito bonito na teoria. Mas a minha vontade, né, você não tem, às vezes dá vontade de pegar a pessoa pelas suas coisas e falar assim, cala tua boca, você não sabe o que você está falando. Sim, Na prática, é entender o quê? Será que eu tenho que ter uma visão de que, se todos nós estamos evoluindo, essa pessoa ainda não fez alguma lição, ou ela está em algum ponto da evolução que eu já passei, ou eu ainda não passei? Como que eu espelho? Que consciência é? Veja bem, é natural no ser humano, quando ele olha um igual a si, ele ter essa empatia e ele ter esse espelhamento. Se você olha para mim e eu te digo, ou você conversa comigo, eu falo assim, tô com uma dificuldade, isso afeta você um tanto, não é que vai acabar com a sua vida, mas você
se torna solidário comigo, ou não? Então a diferença está na solidariedade, que as pessoas também não entendem isso. O que eu vejo, Cris, agora nós vamos entrar num debate aqui, antes de você entrar nos conceitos, que eu quero resgatar isso, tá? O que eu entendo é que muita gente se diz cristão, religioso, até kardecista, né, espiritualista, tal, mas essa solidariedade não está claro em que ponto o Kardec nos ensina. Né? Aonde que eu preciso chegar com a solidariedade? O que é essa solidariedade para Kardec, Cris? Porque, na verdade, veja bem, para Kardec é o conjunto do espiritismo. Quando Kardec foi aprendendo com os espíritos, e depois ele vai escrever o Livro dos Espíritos e as demais obras da codificação, o que vai ficando claro, mas extremamente claro, é que todos somos espíritos semelhantes. Nós todos estamos em processo evolutivo, reencarnamos, temos dificuldades, temos facilidades, nos assemelhamos mais ou menos. Ou seja, não importa se a etnia é diferente, se a idade é diferente, não importa a cultura que seja diferente. Dentro, com o entendimento dos princípios do Espiritismo, você vê qualquer outro como um igual. Não é idêntico, é igual. Porque eu tenho umas facilidades e umas dificuldades e o outro também tem. Boa, adorei essa parte. Peraí, para. Você falou das dificuldades. Eu tenho muitas dificuldades, assim como todo mundo que está assistindo, ó. O pessoal que está assistindo aí, gente, ó, as pessoas vendem ou pregam o que não vivem, né? Por isso que quando eu gravo os vídeos, excelente. Ó, Kardec, um grande estudioso, defender nossos mistérios, falar uma coisa, mas as atitudes não condiz. Quando a atitude não condiz, eu tenho que ter essa consciência de que o que eu estou fazendo e o que eu estou falando, mas é muito difícil chegar. Agora, o Kardec diz que aqui todo mundo é igual, começa igual, é um processo de evolução de cada um? Sim, porque veja bem. Olha só que coisa mais interessante. A conversa está provocadora, Cris. Você me espera hoje, hein? Sim, você que me espera. Veja bem que interessante. Aí, vamos pegar os princípios, mas presta atenção no que eu te falei. O Espiritismo inaugura, não é uma coisa declarada para a imprensa do mundo, mas na estrutura do Espiritismo está inaugurada uma nova sociologia, onde as pessoas são vistas como iguais. Peraí, lembrando que a Cris falou sobre sociologia, não socialismo. Sociologia é o convívio da sociedade. Isso. Okay? E uma nova psicologia, baseada no fato de que somos espíritos. Não importa se em processos se encarnados ou desencarnados, e porque às vezes estamos encarnados e às vezes desencarnados, nós vamos fazendo pequenas diferenças. Por isso que a sociologia espírita mostra que somos iguais. E a psicologia espírita mostra também. Não é uma identidade absoluta. Você tem uma idade, eu tenho outra. Você mora num bairro, eu tenho no outro. Você fez um estudo, eu fiz outro. Porém, como seres humanos, nós somos iguais. E na medida em que você é um ser humano e eu sou um ser humano, deveria eu, ao observar qualquer coisa sobre você, ter essa empatia, esse espelhamento, isso que entra dentro de mim em relação às suas dificuldades, ou ao seu sofrimento, ou alguma coisa. Porém, quando eu não vejo isso, aquela pessoa que eu acho que por raça ou idade ou cultura ou por política ou sexualidade, ou seja lá o que for, eu acho que ela não é um igual a mim, é como se ela não fosse uma pessoa, ela é menos do que eu, então eu não sinto nada quando ela sofre. Para mim, tanto faz. Então esse é um processo de educação da pessoa, de conhecer o próximo. Lembrar que nós somos almas, espíritos e não somente aquilo que vivemos, é isso? Mas o espiritismo é um processo de educação da alma. Então, o que eu acabei de ler aqui, que é um processo de estudo, que os espíritos estão nos instruindo para uma consciência mais rápida. Agora vamos lá. Eu quero começar as conversas seguinte, ó. Lembrando, para aqueles que estão nos assistindo, que espíritas ou não, que já leram Kardec ou não,
Espiritismo não é religião. Ponto. É uma bandeira que eu sempre defendo. Aqui. Ok? Espiritismo é uma ciência que estuda essa comunicação dos espíritos e traz todos esses conceitos. Que não, ó, a Cris que está aqui, ó, essa menininha aqui ó, que vocês estão vendo, ela vai trazer para a gente algumas provocações de hoje, tá? Outra coisa que eu quero esclarecer. Todos nós, e é uma coisa que eu sempre falo com o Paulo Henrique, e eu falo com a Cris, e eu quero retomar isso. A vida é como se fosse um teatro. Eu estou vestindo o personagem do Alan nesta vida. Eu da Cristina. E você o da Cristina. Mas nós não somos o Alan, nós não somos a Cristina. Nós somos seres almas. humanos. Nós somos almas, nós somos espíritos. Seres humanos, nós somos espíritos. Isso. Então, eu estou a Cristina e você está o Alan. Eu sou um mendigo e você tem um grande recurso financeiro, mas somos seres humanos. E então, se aquele você cachorro da batatinha frita, é bom dar uma consciência para eles que assim, você está assim nesta vida, para aprender algumas coisas. Na próxima, gente, você pode vir de uma outra forma. Então, olha, Rob tá falando aí, somos uma capa. Eu gosto de falar, Rob, que é o seguinte, ó, somos um personagem. Capa é muito, né, descartável, né? Choveu, joga fora. Mas assim, somos um personagem com o seu histórico, com o seu contexto, com o seu cenário, com o seu antagonista, com o seu protagonista, né? Com tudo. Com tudo, com todo o seu roteiro teatral, porém, não é? Todos seres humanos. Não interessa se você está lá na selva e se você nunca estudou um beabá ou se você está na universidade do Harvard, não interessa isso. Não interessa porque e até existem conhecimentos acumulados de outras vidas, né, que intuitivamente surgem nessa vida. Né? Assim, já discutiu sobre isso, né? Sim, mas veja, independente disso, somos seres humanos. Ótimo. E quando a gente estuda o espiritismo e não entende isso, e mantém um preconceito, porque é aí que chega a coisa, então nós não estamos compreendendo verdadeiramente o espiritismo. Quando, para mim, porque eu quero ter uma política diferente, ou porque tem um time de futebol diferente, ou porque tem uma etnia diferente, ou porque ele tem uma deficiência, etc., quando isto faz com que lá dentro de mim eu não veja esta pessoa como igual, eu não estou entendendo o espiritismo. Ótimo. Então, ó, Cris, eu sou educador, você é educadora, e o que nós mais acreditamos é na educação. O Vanderlei está falando assim, a verdade é que usamos máscaras. Eu acho que não, Vanderlei, nós usamos máscaras quando estamos aqui encarnados, entendeu? Aí nós temos que fazer de conta que nós somos quem realmente nós somos. Ou temos que nos disfarçar, muitas vezes, de situações com os nossos medos e as nossas imperfeições nessa vida. Eu acho que é aí que fica essa questão, que muitas das vezes, veja bem, na medida em que a gente tem, por tradição da sociedade, porque a sociedade também evolui, a gente tem essa coisa de que uns são mais e outros são inferiores. Uns não são gente, vamos dizer entre aspas, e outros são gente, tá certo? Como você tem essa tradição, o que ocorre? Muitas vezes as pessoas não assumem como elas são, não vivem com a sua verdade e elas põem máscara para aparentar na sociedade aquilo que elas acham que a sociedade entende como bom. Ô, Cris, isso não quer dizer que o personagem muda, né? O personagem só está vestindo um outro figurino. Só está na frente. E isso traz um conflito interno gigantesco, porque a pessoa está sempre tentando mostrar para os outros o que ela não é, e que ela gostaria de ser, mas não é, compreende? Então, gradativamente na sociedade, isso vai caindo, foi sendo quebrado pelos espiritualistas de todo tipo, tá certo? Falo espiritualistas independentes. Mas isso está inserido no espiritismo, compreendeu? Mas a gente encontra preconceito no meio espírita, de todo tipo. Não, o preconceito está, porque eu acho que o preconceito é uma ignorância dessa vivência, né? Desse aprendizado nosso aqui. Lembrando aqui, gente, ó, isso daqui é apenas uma conversa. Eu não sou melhor que ninguém aqui, a Cris não é melhor que ninguém, porque nós estamos até discutindo isso para nos educarmos, né, Cris? Para reforçar algumas ideias e acabar nos educando, né, Cris? Não é? Porque a gente está vendo que essa pandemia
está gritando que somos iguais, que somos todos seres humanos. Está É. gritando a solidariedade, a fraternidade, a justiça social, etc., são necessárias. Como Está diz gritando. Paulo Freire, como diz o nosso professor querido, é ensinando que a gente aprende. Então, quanto mais a gente reforçar esses valores, né, Cris? Mais isso vai entrando na gente e a gente consegue evoluir, certo? Mas isso está no Espiritismo há 160 anos. Avá! Ah, Avá! Cris, ó, bom, tudo isso que você está me ensinando, foi você que criou? eu não estou dizendo. Eu que eu quis? Foi você que inventou tudo isso? Eu não inventei. Ué, Então quem você é vai que foi? deduzindo, você vai estudando, você vai deduzindo, você vai pensando, você vai olhando, porque o Espiritismo só tem sentido se eu puser ele na prática. Quando eu ponho na prática, o que começa a acontecer? Eu paro um pouquinho, mas por que eu estou sentindo isso? Mas por que eu estou pensando isso? Mas isso combina? Então, Ô, Cris, ou eu... cara, vou falar bem no pé do ouvido pra você, ó. Gente, ela tá falando que o espiritismo só é válido quando a gente coloca na prática. Mas, na verdade, é tudo na vida, não é não, Cris? Se a gente fala que ama o próximo, tem um tal de Jesus aí, que andou entre a gente num período aí, que falou que a gente tinha que praticar um monte de coisa, mas parece que a gente tá difícil da gente aprender. Então, acho que só espiritismo não, viu, Cris? Tá? Mas foi Mas só escuta. uma parte, nós dois aqui, tá bom, Cris? Tá bom. Só que é assim. Isso que você disse não deve nos levar a sentirmos culpa ou a fingirmos uma superioridade que a gente não possui. Boa. Compreende? Então, Beleza. o importante é assim, na medida que você tem o Espiritismo com critérios, com princípios. Então, espera um pouquinho. Eu sou um espírito, estou encarnada na matéria, tá certo? Eu tenho o perispírito que é matéria. Eu sou imortal. Eu sou reencarnante. Eu estou em evolução. Eu tenho arbítrio. E eu tenho, por causa do meu arbítrio, o resultado dele, que a gente chama de consequências naturais, que não são culpa, não são... Livre-arbítrio é a tomada de decisão, escolhas. O tamanho da sua consciência para poder fazer escolhas. Eu falo isso como professor nas escolas, com aulas de tomada de decisão, né? O quanto eu preciso ter a consciência para tomar uma decisão. E o livre-arbítrio é o quanto de conhecimento eu tenho e práticas eu tenho para tomar decisão, certo, Cris? Certo. Veja bem, o arbítrio depende da minha evolução, do quanto eu sei, do quanto eu posso, do quanto eu consigo, do quanto eu entendo, do quanto eu faço. O arbítrio depende disso. Ele é individual. E isso é maravilhoso. Por que é maravilhoso? É a liberdade que nós temos, né? Porque eu sou um indivíduo, não sou um pedaço de alguma coisa, tá certo? E não estou incompleta, eu estou perfeita na minha imperfeição, sabia? Lindo! Olha isso, que lindo, gente. Agora é o seguinte. Tudo isso que nós estamos falando aqui foi só uma introdução para falar desse cara aqui, que é o tal do Allan Kardec, né? Sim. Esse Allan Kardec, ele conversou com os espíritos lá superiores, fez esse livro aqui, trazendo um monte de conhecimento pra gente. Por quê? Porque a intenção dos espíritos era nos instruir. Agora, que conceitos, Cris, você andou pesquisando? Olha, O que de fato Allan Kardec fala que é pra gente colocar em prática? Do que é feito o espiritismo? Porque eu quero agora saber se eu sou, não quero nem ver você, nem o pessoal que está assistindo, eu quero ver se eu sou capaz de saber se tudo que ele falou eu tenho que colocar em prática. Conta pra mim. então vamos lá. Dentro da minha estrutura de entendimento espírita é feita com base nos princípios do espiritismo. Eu aprendi isso na minha adolescência com meu pai, ele criou um curso para se estudar os princípios do espiritismo. Cada um separado do outro, embora todos funcionem juntos. Então, por exemplo, a ideia da imortalidade, que também é de religiões, o espiritismo não é religião. De outras religiões, outros estudos, né? Só que para o espiritismo há o diferencial de que, morto o corpo, eu continuo íntegra, só invisível para os que estão encarnados. O processo de evolução é contínuo, estando com o corpo ou não. Isso. Aí, eu estando do lado de lá, chama-se em erraticidade, eu estou íntegra, sou eu, com os meus sentimentos, meus pensamentos, minhas ideias, tudo normal, meus bons sentimentos, meus maus sentimentos, tudo que você possa imaginar continua igual. Mas eu posso, assim como quando eu estou aqui,
fazer uma reflexão sobre mim, observar-me, observar a minha relação com os outros, como é que eu fiz a minha vida. E eu posso, a partir disso, tirar, pera um pouquinho, mas isso aqui não está legal, não está fluindo, não está funcionando, então eu preciso trabalhar essa área. Ou seja, eu sou muito intolerante, por exemplo, tá certo? Então, o que eu vou pensar? Bom, e na próxima vida eu quero desenvolver a tolerância. Mas, enquanto eu não entender que o outro é um ser humano igual a mim, eu posso querer o quanto eu quiser desenvolver a tolerância, mas eu não desenvolvo. Porque a tolerância é uma espécie de telhado para o qual eu preciso, para ter esse telhado eu preciso de uma parede, e para ter uma parede eu preciso de um alicerce. E o alicerce é eu entender que o outro é igual a mim. É um ser humano como eu. Pausa aí que agora o negócio vai pegar. Agora me deu até um calor aqui, porque é o seguinte, o que eu entendo? O que eu entendo? Vamos lá. Para que eu possa evoluir no ritmo que eu achar melhor, porque conforme a minha consciência e meus estudos vão buscando isso. Você possa. Só que para eu possa, vamos falar assim, para que eu possa ajustar essas imperfeições do meu ser e não do personagem, eu preciso ter essa consciência. Só que para eu ter essa consciência, eu preciso de um processo de autoconhecimento. Eu preciso saber no que eu preciso ser mais tolerante, no que eu preciso ser mais educado, o que falta olhar para o próximo. Só que isso não é fácil eu seguir sozinho. O livro dos Espíritos consegue provocar a gente para isso? Lógico. Veja bem, quando você falou, a base da sua fala agora é imperfeição. Veja bem, o Espiritismo ensina que o processo evolutivo, ele começou do zero e não para nunca mais. É diferente de outros conceitos que têm a ideia da queda, que Deus criou perfeito e caiu, né? Os anjos caídos, os orientais pensam também na queda, enfim. Essa questão de culpa, Deus castiga, isso é obra do demônio. Gente, vira essa página que quem ainda está nesse conceito, vê as outras lives para poder superar isso. Não existe mais essa culpa. Para o Espiritismo, o processo evolutivo é contínuo. Encarnados e desencarnados. Se você conseguiu o 0,001, tá bom. Se você conseguiu 2, tá bom. Isso, Deus não interfere e é seu. É um assunto seu. Sabe por quê? Eu já volto na evolução. Sabe onde estão as leis universais? Dentro de você. Dentro de você. Na consciência. Todo mundo, no fundo, sabe o que é certo e o que é errado. Sabe, só que... Não é bem isso que eu entendo. Não? Não, eu não entendo bem assim. Não é que esteja errado. Eu entendo de uma forma assim. Presta atenção. Nós somos seres humanos. Antes de sermos seres humanos, pela lei da evolução, fomos animais, vegetais, minerais, atômicos, sabe? Fase atômica. Tudo bem. Nesse processo evolutivo, desde que fomos individualizados, porque lá na fase atômica já somos individualizados, desde essa época, as leis universais estão dentro de nós, elas nos constituem. Eu entendo assim, as leis universais me constituem. Quando o Kardec fala, os espíritos falaram está na consciência, porque Kardec só estuda o ser humano. Mas os animais também são espíritos em processo evolutivo e as leis universais também estão neles. Ou não? Você está entendendo? Gente, vocês estão acompanhando essa conversa? Eu tenho que revelar uma coisa que vai ser chocante para vocês. Sabe aquela baratinha? Pois é, você já foi barata na sua vida, viu? Né? Não podia ser outro bicho? Aquele grilo, aquela cobra. Já pensou uma coisa dessa? Mas não vamos entrar nesse detalhe, Cris. Vamos resgatar... Vamos resgatar esse conceito espiritual. Não é que eu estou negando o que está escrito na codificação. Lá está escrito está na consciência, mas refere-se ao ser humano. Ao ser humano. Ou o ser humano, que quer dizer quando ele é dotado de inteligência. Quando o ser vivo... Inteligência racional. Inteligência racional. Boa. Inteligência racional. A partir daí a gente considera isso como ser humano. Antes disso ele age por instintos. Ele age naturalmente, certo?
Sim, mas neles estão as leis universais. Como é que a planta cresce? Como é que ela nasce? Como é que os animais vivem? Tá certo? Não importa que se chame instinto, isso não interessa. Interessa que eles são eles. Eles são indivíduos. E foram os a lei espíritos está que funcionando foram os neles. espíritos que indicaram isso para o Kardec, né? Custou muito para ele aceitar, porque no tempo dele, a ciência separava profundamente animais de seres humanos. Custou para ele entender que os animais, quer dizer, nós fomos e eles serão seres humanos, entendeu? Então, dentro do meu jeito, assim, de cozinha, eu falo jeito de cozinha, o jeito mais simples de se falar, nós somos constituídos das leis universais. A imortalidade está em mim, a reencarnação está em mim, a evolução está em mim, tudo está em mim. Quando você fala... Olha o que a Cris falou. A imortalidade, a reencarnação a evolução, o arbítrio, as consequências naturais, a mediunidade, a influência de tudo está em mim, a ação sobre os fluidos, tudo está em mim. E essas leis, elas vão funcionando conforme eu vou podendo. Tanto que o animal é animal e o ser humano é o ser humano, o homem da caverna era o homem da caverna, e a gente vai, aos poucos, evoluindo gradativamente, e a evolução não é por patamares, Alan. A evolução é como um diamante. Partes lapidadas, partes brutas, e assim por diante. Então, nós não evoluímos igual. Por quê? Porque com o nosso arbítrio, do tamanho que a gente tem, a gente faz o que a gente acha que deve fazer. E mas, Cris, peraí. Você está falando que eu, pelo que eu estou entendendo, eu sou responsável pela minha evolução. Por quê? Sim. Depende da busca do meu conhecimento, de como eu encaro os fatos que acontecem comigo. Sim. Vamos supor, nesse exemplo que eu dei aqui, dessa intolerância regional, né, xenofobia, étnica. Num princípio, me deu uma vontade de pegar a pessoa e enforcar a pessoa. Esse foi o instinto número 1. Esse foi o instinto número 1. Aí o instinto número 2 veio assim em mim. Peraí, ela não está no mesmo ponto de evolução que eu. Ela não tem o mesmo ponto de consciência que eu, onde eu entendo que todos são iguais. Meu ponto número 3. O que eu preciso fazer para instruir essa pessoa? Porque o Chico falou que ninguém aparece na vida de ninguém por um acaso. Se essa pessoa tem que falar essa coisa na minha vida, é porque estava me testando, não estava não, Cris? O que você acha disso? E aí? Na vida acontecem coisas, nada está escrito nas estrelas. A pessoa não nasceu para te trazer esse teste. Só que você está fazendo uma experiência na sua vida com certas características. Por exemplo, de diminuir o preconceito. Então, vão chegando para você situações preconceituosas. A vida é assim, ela não é boazinha, não. Ela nos coloca exatamente diante, de cara, no nosso nariz, com as coisas que nós estamos buscando, com aquilo que eu acho que eu já estou aprendendo. Aí ela põe o preconceito. Se não resolver, isso vai voltar depois para a gente resolver. Mas tudo bem, isso não é o problema. Não há problema nenhum nisso. Porque o que eu não consegui fazer agora, eu faço depois. Qual é o problema disso? Nós somos imortais. Nós temos inúmeras vidas. Não tem crime nenhum se eu não conseguir. Mas, o que eu faço com a pessoa, então? Eu ignoro ela ou tento levar alguma informação para ela? O que você acha que a gente deve fazer? Porque assim, eu sei que tem um monte de gente aqui com problemas de Facebook, de intolerância política, religiosa, que foi bloqueado, ou deixou de seguir, ou está discutindo, porque estamos num momento onde está todo mundo parado em casa pensando na vida. E aí surgem as diferenças aí. Você acha que se a gente não resolver isso de uma forma lúcida, consciente dessa evolução, isso vai repetir até a gente passar essa lição? Eu acho que isso tem que ser resolvido dentro de você. Você tem que, para a gente poder lidar bem com uma pessoa, você tem que olhá-la nos olhos como eu estou te olhando. Entendeu? Você tem que sentir a energia da pessoa. Essa pessoa pode estar totalmente despreparada para um esclarecimento. Então você faz o quê? Sente a raiva. Tá? Bom, deixemos para lá de você. Não vou descer nesse nível,
não vou sair do meu salto, como a gente fala, tá certo? Não vou sair da minha consciência. Eu posso dizer para a pessoa, discordo totalmente da sua atitude. E pronto, sem briga, entendeu? Se a pessoa mostra alguma abertura para que você esclareça alguma coisa, aí você vai até o ponto. Sabe, é que nem criança que pergunta como é que eu nasci. Processo de educação, né? Como é que eu nasci? Você não vai contar tudo, você vai contar o necessário para aquela pessoa. Para quem busca uma informação melhor, e que a gente tem essas informações dentro do Espiritismo, você vai dar dosadamente. Até porque nós também aprendemos dosadamente. A evolução é gradativa, é pessoal. Olha que coisa legal que vocês estão gostando. Gente, eu só quero saber a opinião de vocês aí. Coloquem os coraçõezinhos se vocês estão gostando da nossa história, do nosso bate-papo. Por favor, coloquem os seus questionamentos que eu vou lendo aqui. Agora, Cris, eu quero saber do Kardec. Por que o Kardec, o que o Kardec tem para nos ensinar? O que ele vem provar do Espiritismo? O que eu tenho que praticar, enfim? Veja bem, Kardec nunca exigiu que alguém aceitasse o Espiritismo. E ele nunca exigiu que ninguém praticasse o Espiritismo. Você pode ver que o texto dele é um texto filosófico, praticamente neutro, sem condenações e sem aprovação. Por quê? Porque na medida em que ele tem uma estrutura de pensamento dentro do espiritualismo racional, e quando ele vê que o espiritismo se encaixa como estudo da alma do ser humano no espiritualismo racional, que era o modo como se estudava naquele tempo, a gente já falou sobre isso, podemos falar outra hora. No entanto, aqui fica atrapalhado. Veja bem, quando ele insere o espiritismo no espiritualismo racional, veja bem, não é fé cega, é fé raciocinada. Espiritualismo, porque está estudando o que são os espíritos, a alma. Os espíritos, essa racional, espiritualismo racional. E ele provas, diz assim, fatos, dados, sim, né, comprovações. Sim. É submetido à razão, entendeu? Submetido à lógica, à razão e ao bom senso. Na medida em que ele estabelece que o espiritismo está inserido no espiritualismo racional, ele vai percebendo pelos ensinos que o espiritismo tem consequências morais. O que são consequências morais? No tempo de Kardec, moral é o comportamento humano. Não está falando boa moral, má moral, não está interessado nisso. Ah, sim, temos que contextualizar isso. Nós somos do século XIX, né? Mas, de qualquer modo, aqui entre nós, eu sempre que falo moral, esclareço. Estou falando comportamento humano. Existe uma moral para cada pessoa, porque cada um é um indivíduo, tá certo? Sim. Agora, as consequências morais, elas vêm porque, espera um pouco, eu sou imortal, o outro também é. Eu sou reencarnante, o outro também é. Eu tenho umas dificuldades, o outro também tem. Eu tenho uma facilidade, o outro também tem. Eu estou em evolução, eu posso melhorar, o outro também pode. Eu tenho arbítrio, eu posso escolher certo, errado, e depois eu corrijo ou continuo. O outro também. O que vai acontecendo comigo? Eu vou tendo consequências morais. Como é que eu posso me opor ao outro, considerando que o outro não é um ser humano, se nós somos semelhantes? Eu posso ter uma ideia diferente, posso discordar radicalmente do modo de uma pessoa pensar ou se comportar, e eu sou assim, tá certo? Porém, essa pessoa para mim é um ser humano. Ela tem o direito de ser como ela é. Mas é correto, então, a gente pensar o que é o seguinte, o espiritismo de Kardec, né, vamos falar um pouquinho desse espiritismo de Kardec, né? Só tem espiritismo de Kardec. Isso. O espiritismo de Kardec, ele pode permear todas as crenças e religiões e até aqueles que não creem em nada. Porque ele vai trazer a gente o processo de liberdade de escolhas pelas atitudes, a consciência de que nós somos eternos e que quem está aqui é um espírito encarnado no personagem. E vai trazer um pouquinho também nessa questão da evolução, né? Todas as decisões que eu tomo, existem causas e consequências dessas decisões, né? O Kardec vem esclarecer isso pra gente, independente se eu acredito, se eu sou budista, se eu sou cristão, se eu sou... São leis universais. São leis universais. São leis universais. Então, independente da sua crença, você saber que você está em evolução, que o seu espírito é eterno,
né? E que as decisões Você tem é a sua liberdade. as escolhas que você faz através do arbítrio, elas dependem da sua condição pessoal. E isso quer dizer a sua instrução. Né? Eu só tomo a decisão com base naquilo que eu estudei. Não é só instrução, é também a sua maturidade, a sua mentalidade, os seus sentimentos, é você no todo, tá certo? Que hoje é o Alan, mas é um espírito com uma bagagem muito maior do que a que parece até aqui. E todos também são assim. De maneira tal que muitas das vezes você já deve ter feito essa experiência. Para mim, ela é muito rica. Uma pessoa que é inculta, mas ela é capaz de fazer uma série de coisas que eu não consigo. Uma pessoa com vários valores morais muito melhores do que o meu nem sabe que existe espiritismo. Você entendeu? Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é justamente que, sendo os princípios do espiritismo, sendo leis universais, eles não dependem, eles não deixam de ser racionais, não deixam de funcionar racionalmente, e você pode aceitar se você tem religião, se você não tem, se você é ateu, seja lá quem você for. Por quê? Porque permeia o mundo, compreendeu? Todos reencarnamos. Todos somos imortais. Todos estamos em processo evolutivo, gradativo, pessoal, exclusivo, tá certo? Todos temos arbítrio e usamos dentro da nossa possibilidade. Uma coisa muito legal que me deu essa consciência, Cris, é o seguinte. Se acontece alguma situação em que me agride, né, em que eu não concordo ou que me insulte, eu tenho essa consciência. Bom, essa pessoa não tem a mesma consciência que eu ou não está no mesmo ponto de evolução que eu. Ou eu não quero sair da minha consciência. Eu fiquei com raiva. Eu fiquei furiosa, eu quero matar essa pessoa. É natural isso, Alan. Mas só o processo de você ter esse pensamento... Eu senti isso. Eu tenho que admitir o que eu senti. Eu fiquei com muita raiva. Isso é meu. O processo de entender e admitir já é um processo de evolução. É claro, porque antes eu não achava que eu ficava com raiva. Entendeu? Então, eu ficar com raiva é natural. A raiva é uma defesa. Tanto que todo mundo sente, mesmo que finja. Aí entra o segundo momento, que é agora, o que eu faço com isso, né? Isso, o que eu vou fazer com isso que eu estou sentindo. É aí que vai fazer a diferença o que a gente estuda no Espiritismo. Porque se eu estudar o Espiritismo para me botar como se fosse rédeas, é hipocrisia. Se eu usar o Espiritismo... Vira religião, que não é o que a gente está discutindo. Justamente. Se eu usar o Espiritismo como medo de que vou para o inferno, sei lá, para umbral, não sei para onde, eu não estou entendendo o Espiritismo. Se eu utilizar o Espiritismo como uma canga nas minhas costas, que é um peso, que eu tenho que ser um ser moralmente inquestionável, isso não é o Espiritismo. Eu estou entendendo errado. Compreendeu? Lógico, não há crime nenhum que eu entenda errado, mas eu estou entendendo errado. Não é isso. Entender errado faz parte do processo, porque se lá na frente você buscar o esclarecimento, já tem todos os livros possíveis ditados, livros que nos dizem o que é fazer e etc, né? Então, voltando na imperfeição, veja bem, a imperfeição é pouca evolução naquela área. Por isso eu sou imperfeita. E não é que eu era perfeita e eu estraguei, eu atrapalhei. Não, eu estou subindo do zero, estou 0,0001, vou indo. Onde eu não desenvolvi, porque tem um multifacetamento, lembra que nem um diamante? Então, onde eu não desenvolvi, eu estou imperfeita. Eu sou pouco evoluída naquela área. Eu abusei do egoísmo, do orgulho, não importa, mas eu sou pouco evoluída, porque se eu fosse mais evoluída, eu não faria isto, compreende? Então, as imperfeições não são deficiências. Cada espírito, ele pode ser um bandido, um genocida, um criminoso, ele é perfeito no seu grau evolutivo. Toda aquela loucura dessa pessoa é coerente com a sua natureza, compreende? Mas agora, peraí, Cris. Peraí, você está falando também que aqueles crimes, aquelas pessoas que fazem coisas horrorosas, também estão em processo de evolução? Isto.
E um dia, essas pessoas serão Jesus em algum planeta. É muito polêmico isso, não, Cris? Não, não. Você sabe que tem um estudo, é uma curiosidade que eu vou te falar, sabe? É só uma curiosidade, não é uma coisa que se reze em cima, tá certo? Que se jure. Mas existe um estudo, que eu conheci esse estudo faz um tempo, houve uma pesquisa, mas ela não chegou a ser realmente oficial, tal. Mas, de qualquer modo, essa pesquisa mostra que espíritos que foram grandes assassinos tornaram-se médicos cirurgiões. Por quê? Porque tem o sangue frio. Sabe, quando ele assassinava, hoje é tiro com revólver à distância, mas, entendeu? No tempo antigo, ou sei lá o quê. Então, o contato dele com o ferimento do outro, que era uma maldade, que era uma crueldade, que para ele tanto fazia, porque na consciência dele o outro não era igual a ele, não era um ser humano como ele, portanto pode sofrer à vontade, entendeu? Se fosse a família dele, ele não faria. Passado o tempo, encarnações e desencarnações, o amadurecimento traz para esses espíritos o quê? Uma outra oportunidade, como toda encarnação traz. Então, muitas encarnações depois, ele desenvolveu o quê? O respeito ao ser humano, o outro é igual a mim, o outro está doente, eu vou ser o médico, eu vou curar. E de que jeito que eu vou curar? Eu sou um cirurgião, porque eu sei fazer isto. Olha que forte isso. Agora, Cris, nós educadores, aqui nessa vida, né, nesse cenário, eu como educador, eu aprendi dessa forma que o conhecimento ele é sempre acumulativo. A gente não fica nunca menos burro ou menos inteligente, né? A gente sempre tem algo a aprender. A gente pode até estagnar o nosso conhecimento e não querer aprender nada, mas é quase que impossível. Nós sempre temos algo a observar e aprender. Agora, se nós expandirmos isso para essa questão do espírito, isso se torna uma ferramenta muito mais poderosa. Eu posso somar esses conhecimentos em experiências muito mais vastas. Você concorda com isso? Mas essa que é a realidade que o espiritismo traz para nós. Por isso que todos são iguais. Porque cada um tem uma bagagem gigantesca que se você conseguisse descobrir, você ficaria assim, não acredito que essa pessoa tem tudo isto, entendeu? E não importa. Então, o que nós chamamos, às vezes, de instinto, ou são recomendações de espíritos, ou é a nossa própria consciência agindo no que já aprendemos no passado. Sim, ou intuições, ou as suas, ou sobe em você os recursos que você já tem. Cris, isso está no livro dos espíritos? Está. Ah, mentira. Porque se eu pegar esse livro dos espíritos... Não é com a minha palavra. Eu tô de olho em você, porque se não tiver isso no livro dos espíritos, eu corro atrás de você. Gente, o que nós estamos conversando aqui é justamente isso. O livro dos espíritos, e aí você tem depois outros livros do Kardec, que vêm detalhar por assuntos tudo isso que a Cris está discutindo com a gente, não é não? Então, é que a conversa começou de uma maneira... Eu espero ter a oportunidade de trabalhar cada princípio do Espiritismo, mostrando como que Kardec foi entendendo cada princípio e como é que ele tornou em princípio do Espiritismo, tornou as informações, conceitos que ele considerou princípios do Espiritismo. Quero mostrar isso, mas vamos continuar na nossa conversa aqui. Vamos só, eu vou te dar um exemplo. 4 minutos, Cris. Nossa, não acredito. Eu vou te dar um exemplo. O melhor pizzaiolo que eu conheço, chamado Francisco, que não está nos vendo porque ele é católico, um dia eu perguntei assim, onde você nasceu? Eu acho que é no Ceará. E o que você fazia? Tijolo. O meu filho já começou a ligar. Opa, massa e massa. Como é que faz tijolo? Tem que escolher o barro certo, tem que pôr a quantidade de água certinha, tem que esperar o tempo certo para ele ficar daquele jeito, e depois a gente tem que botar nas formas e assim por diante. Ou seja, pizza. Compreendeu? Então, esse moço que lá no interior do Ceará fazia tijolo,
e que como pobre veio para a cidade e que dentro de São Paulo, ou ele foi aprender a fazer pizza, ele faz uma pizza espetacular. Um dia você vai comer essa pizza do Francisco. Ele consegue fazer massa só com azeite. Entendeu? Então, por quê? Ou seja, ele está transpondo aquele conhecimento adquirido para uma outra coisa que pode ter lhe feito melhor ainda, que era alimentar, trabalhar uma coisa que lhe dê mais prazer. Mas sabe por quê? Sabe por quê? Porque no tempo que ele fazia tijolo, não estava fazendo à toa, xingando a vida, minha vida é uma desgraça, porque eu queria ter dinheiro, porque eu tenho que fazer tijolo, porque eu fico sujo. Se ele fizesse isso, ele não teria incorporado o quê? O conhecimento. O conhecimento de como fazer a massa. De fazer uma coisa bem feita. E isto é processo evolutivo. Agora, pode ser que alguém que esteja assistindo aí tenha passado, por exemplo, eu já me peguei, por exemplo, dando conselhos de como cuidar de uma criança para uma mãe de primeira viagem, só que eu nunca fui pai. Então. E aí, às vezes eu me perguntava assim, mas de onde já eu tô foi tirando mãe. isso? Porque você trouxe de vida passada. Essa que é a Intuitivamente maravilha. sai. Isso, porque você já fez essa experiência, seja com homem, seja como mulher, isso não importa, tá certo? Isso é irrelevante, porque nós somos espíritos. Muitos desses conhecimentos estão camuflados nos nossos conselhos, muitas vezes, não é, Cris? Não é que é camuflado, é que a gente não lembra das vidas passadas, mas a gente tem o quê? As tendências. E quando você é posto diante de uma situação nova, você reage ou com ignorância ou com conhecimento. E quando reage com conhecimento, por menor que seja, você já entendeu, isso eu trouxe de outra vida. Porque como é que eu ia saber isso aqui? Ou em algum momento, alguma coisa aconteceu que isso já está em mim. Pode ser até mesmo nessa vida que eu não me lembre exatamente em qual ponto, né, Cris? Bom, sim, mas nós estamos falando que nós todos somos seres humanos com uma bagagem grande. E estudar os princípios do Espiritismo com mais cuidado, como eu quero fazer com você, se você me permitir continuarmos conversando, é para esclarecer. Eu tenho que avaliar, eu não sei se eu quero, eu estou muito na dúvida, porque é muito confuso. Gente, vocês querem que a gente continue esses encontros? Eu não sei, Cris, eu estou muito confusa, essa pandemia. Claro que eu quero, né, Cris? Que delícia esse bate-papo, gente. Então pensa uma coisa. Eu sei que eu tenho 1 minuto. Pensa uma coisa. As minhas escolhas que dão errado não são punição. Elas são tão boas quanto as que dão certo. Ou seja, as tomadas de decisão ou as coisas que acontecem errado não são à toa, né? Não acontecem à toa. Não são punição de Deus. Não são castigo. Não são punição, não são castigo e eu não tenho que me culpar. Porque se eu escolhi o melhor que eu achava que podia escolher, não deu certo, isso é experiência da mesma maneira que quando dá certo. Compreende? Todas as coisas difíceis e ruins da nossa vida, elas valem tanto quanto as boas. Isso serve para as nossas escolhas erradas, isso serve para os nossos medos, isso serve para as pessoas difíceis que aparecem em nossas vidas. Isso vale também para situações difíceis que aparecem em nossas vidas. Ou seja, em todos esses momentos, se eles aparecem, é porque eu tenho algo a evoluir e aprender. Se eu tenho essa consciência, eu ando mais para frente. Eu faço. Se eu tenho essa consciência, eu aproveito a oportunidade. Se eu não tenho essa consciência, eu choro, eu lamento, eu reclamo, eu acho que eu sou injustiçada e eu fico assim, sabe? Não é que eu perco, é que eu não aproveitei. Aí outras circunstâncias vão aparecer até que eu seja maduro o suficiente para aproveitar. Quando eu aproveito... Nós falamos de maturidade. Dentro de mim, é uma coisa maravilhosa. Quando, por exemplo, eu sou provocada a xingar, e eu... Engole. Não engoli. Esse é o detalhe. Se eu engoli, não estou sendo sincera. Eu não engoli. Eu simplesmente disse para mim, eu preciso fazer isso? Não, então, sai para fora. Não xingo. Simplesmente aquela energia vai embora. Quem provocou? Você entendeu? Porque se eu engolir, eu estou sendo hipócrita.
Eu não Aí tá preciso vestindo engolir. a máscara, né? Cris, acabou o nosso tempo. Acabou o nosso tempo. O Instagram vai derrubar a gente, mas eu amei. Vocês gostaram, gente? Muito obrigado pela audiência de todos. Obrigado, Cris. Eu Obrigada. acho, ó, semana que vem tem Paulo Henrique de Figueiredo conversando comigo. E na outra semana, ó, quem é que volta, ó? Cris. Estamos juntos, tá bom? Gente, Obrigada. um beijo, obrigado. Sextou. Fiquem com Deus. Beijo! Beijo.